estamos falando a respeito do Espírito Santo. A palavra de Deus é assim: provai e vede que o Senhor é bom. O Espírito Santo não é teoria, nós vamos ler a palavra de Deus, mas mais do que ler a palavra de Deus, é preciso que nós experimentemos Ele na nossa vida. Tem coisa que não tem jeito da gente explicar para a pessoa, a não ser que ela prove, né? Mesma coisa que você experimenta alguma coisa que tem um sabor diferente, a pessoa pergunta: como é que é aquilo? Você fica tentando achar uma palavra para explicar que gosto, qual é o sabor daquilo que você comeu. E do Espírito Santo é a mesma forma. Olha, é algo muito bom que acontece na vida do servo de Deus, mas como é que é isso? Precisa experimentar, porque a experimentação do Espírito Santo faz com que a pessoa não fique só na experimentação, mas que ele deseje a cada dia mais aprofundar no Espírito, né? E nós, olhando a esse respeito, né, a Bíblia fala que se nós estivermos em Espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne, a vontade da carne. Então ele manda que a gente anda em Espírito. Mas muitas vezes a Bíblia também nos diz, né, porque nós vivemos sempre numa guerra constante entre carne e Espírito, e sempre aquele que está mais forte é o que sobressai, né, aquele que prevalece. Então por isso que a gente precisa fortalecer o nosso Espírito sempre. E nós falamos um pouco na quinta-feira, no pastor Adail ainda pregando no sábado, né, falando a esse respeito de encher-vos do Espírito Santo. É uma função que, embora seja dada por Deus, nós precisamos desejar, nós precisamos querer isso, buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Muitas vezes as pessoas confundem sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos na quinta-feira passada, não vamos tornar a falar, mas o que é Espírito Santo, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Existe por aí no meio evangélico uma corrente que acredita que a pessoa que para ser batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua, porque se ele não falar em língua, ele não é batizado com o Espírito Santo. Nós observamos que isso foi um sinal dado por Deus ali no livro de Atos, nas primeiras conversões que aconteceu entre a nação de Israel, o povo judeu, entre o povo gentio, entre aqueles que estavam, era misto, né? Era um pouco de cada coisa, porque estava a ser misturado, samaritano, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho a esse respeito e o privilégio que nós temos aqui, irmãos. O texto que nós lemos de 2 Reis, no capítulo 3, verso 11 e 12, eu mencionei para os irmãos na semana passada, que no Velho Testamento o Espírito Santo ele não era dado para todas as pessoas, mas para um grupo de pessoas específicas, né? Então o sacerdote recebia, ele era o canal que era usado para que pudesse estar falando, então ele recebia o Espírito Santo. Dos reis, era ungido a reis, alguns deles, né, quando nós observamos, vamos ler aqui falando a respeito de Davi, que ele é ungido a rei, que o Espírito do Senhor apoderou-se dele, mas que não era todas as pessoas. A gente vê os juízes que Deus levantava para que pudesse dar o livramento, e muitas vezes as pessoas, para ter a voz de Deus, precisavam procurar um profeta de Deus, aquele que tinha aquele vaso, né, que era chamado, era escolhido, tinha aquele ofício de profeta para que Deus pudesse falar. E hoje nós somos tão privilegiados, né? Porque nós podemos ouvir a voz de Deus, nós temos o livre acesso com Deus, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de louvores, Deus fala conosco até em pensamento. Quantas vezes, né, em sonhos a gente está lá, Deus fala no sonho, Deus fala no pensamento, Deus fala de diversas maneiras, e hoje nós temos esse privilégio e muitas vezes nós não percebemos isso. E o texto que nós lemos aqui de 2 Reis, no capítulo 3, verso 11 e 12, nos fala a respeito de uma batalha que Josafá foi para ter com Acabe, mas ele não queria sair para aquela batalha sem antes ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele. E para isso eles precisavam procurar um homem de Deus, que tinha o Espírito de Deus para poder falar. Então versículo 11, né, capítulo 3 de 2 Reis, no versículo 11, assim: disse Josafá, não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Irmãos, perceba que coisa, né? Olha, a gente precisa consultar a Deus, mas tem que ter um profeta. Porque como é que a gente vai consultar a Deus sem um profeta? Isso no Velho Testamento era impossível.
Hoje, como disse para os irmãos, nós somos privilegiados, nós estamos falando do Espírito Santo, evidentemente, mas Ele deu para nós o Espírito Santo e todos nós podemos consultar a Deus. O irmão lá na sua casa vai resolver algum problema, ele não precisa ligar para o profeta, não precisa procurar o profeta, né? Não precisa nada dessas coisas, mas ele próprio pode consultar a Deus, pedir o sinal e Deus dá a direção para ele do que havia fazendo, mas no Velho Testamento não. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Aqui a gente não vai entrar no contexto, né, da batalha, se eles deveriam ir, se não ir, evidentemente que não era para ele ter ido e acabam indo, mas o contexto que nós estamos falando para os irmãos, olha, o Espírito Santo não era dado para todas as pessoas, só para a gente ter isso em nossa mente. Ainda eu quero ler mais um versículo, só para os irmãos verem, coisa interessante, né? No capítulo 1, ou melhor, capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, que nós vamos ver quando Davi, ele é consagrado, né, a rei de Israel, o que acontece com ele, né? Irmãos que acharem, pode ler, né, que os irmãos participam também. Irmão, irmã que sentir, fique à vontade. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou armado. Amém. Irmãos, nós falamos aqui sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Quem que é o Espírito Santo? Então perceba aqui que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, apoderou-se de Davi. Olha que coisa interessante. Perceba, os irmãos, que como é importante nós estarmos perto de alguém que está cheio do Espírito de Deus. Quando Saul era atormentado por aquele espírito mau, quem que ele mandava chamar? Davi. Para fazer o quê? Tocava o seu instrumento. Então perceba, Davi não orava, Davi não falava, Davi não fazia, não precisava impor a mão sobre a cabeça de Saul. A única coisa que ele fazia, por estar cheio do Espírito Santo, quando ele tocava o seu instrumento, o espírito mau ia embora. Olha a importância para os músicos da casa de Deus, um músico cheio do Espírito Santo. Quando ele toca, o espírito mau sai. A presença de Deus é manifestada só de tocar, não precisa fazer mais nada. Porque isso aqui, embora estava no Velho Testamento, como disse para os irmãos, era restrito a poucos. Observa que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a vida dele muda, é transformada. Nós observamos que havia, embora Davi já fosse um homem diferenciado, em coragem em relação aos seus irmãos, mas os irmãos percebem que depois, quando ele chega lá que está Golias, havia um exército inteiro de Israel. Já havia passado ali, se não me engano, por 30 dias, né, que ele se apresentava, 40, aí ele aposentava 40 dias, todo dia, de manhã e de tarde, tentando arrumar alguém para que pudesse lutar com ele. Nesse período todo, quantas pessoas se dispuseram para lutar com ele? Nenhuma. Quando Davi veio aqui, ele falou: mas quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não era nem guerreiro, mas o Espírito de Deus estava na vida dele. Falou: isso não pode acontecer. E a gente observa que o rei Saul disse: você não pode lutar com ele, você não tem experiência de guerra. Então fala o seguinte: já que você está insistindo em ir, então pega pelo menos as minhas roupas, né, a roupa de guerreiro. Quando ele põe aquela roupa de guerreiro sobre Davi, o que acontece com Davi? Ele não conseguia andar. Falou: como é que eu vou lutar? Eu não consigo nem andar com isso, né? Porque não era na roupa, não era a espada, né? Veja que quando Davi ele sai ao encontro de Golias, diz assim: tu vens a mim com vara, com varapaus, com espada, eu vou a ti com a minha espada, né, com o meu escudo, não é assim que ele diz? Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E hoje mesmo, né, vou te entregar a tua cabeça às aves do céu. Tu vai morrer hoje, né, porque desafiou, não a mim, desafiou o exército de Deus vivo. Não foi eu que fui desafiado, foi o rei de Israel, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, né? Não o rei da carne, mas o rei espiritual, o Deus Todo-Poderoso. E ele tem a vitória, por quê? Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Perceba, irmãos, através desses versículos que nós estamos falando, traga isso para a nossa vida. Você, como é que tem sido a sua vida? De medo ou de coragem? Quando surge um problema na sua vida, né, fica lá todo, meu Deus, o que vai acontecer? Fala, não, eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, eu tenho Deus na minha vida. É isso que acontecia na vida do rei Davi, ainda que ele não governava ainda sobre Israel, mas o Espírito de Deus estava na vida dele. Irmãos, da mesma forma, nós vamos ver aqui que há uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, não mais sobre reis, sobre sacerdotes, sobre alguns profetas, mas o Espírito de Deus, havia uma promessa de ser derramado sobre todos, e isso aconteceu, e nós estamos no dia do derramamento do Espírito Santo. A marca do Espírito Santo na nossa vida, ela transforma, ela precisa fazer uma mudança na nossa vida. Se nós formos uma pessoa apática, se nós não temos prazer de estar na lei de Deus, se nós não temos prazer de estar na casa de Deus, se nós não temos prazer de louvar a Deus, se nós não temos prazer de falar com Deus, alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo faz, né, isso na nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele age na nossa vida com gemidos inexprimíveis, né? Lá dentro, no interior, e a pessoa, ele é uma nova pessoa, ele passa a ser mudança. O que muda na vida do ser humano que recebe Jesus, não é que ele passou a ser uma pessoa boa, não é isso. O que acontece é que ele é transformado em uma pessoa melhor, uma pessoa boa, porque o Espírito de Deus está na vida dele. E a Bíblia nos fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita na onde? Vós sois o templo do Espírito Santo. O que é templo? Morada, habitação, ou seja, Deus mora no nosso coração. E por isso que é importante isso na nossa vida, que muitas vezes a gente faz a seguinte oração: Senhor, visita meu coração. Mas olha, eu vi uma vez o pastor Wilson dizendo assim, mas como é que ele vai visitar se ele é o dono da casa? Algum de nós aqui faz visita na nossa própria casa? Quem faz visita na sua própria casa? Ninguém, porque a casa é sua. Quando a casa é sua, o que você faz? Você entra na sua casa. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, Jesus precisa ter liberdade de entrar a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento da nossa vida. Por isso que nós devemos saber na onde que nós estamos, né? Mas olha a promessa que havia, né? Eu vou passar só alguns versículos aqui rápido. No livro do profeta Isaías, no capítulo 32, eu peguei alguns textos, mas eu não vou ler nem todos eles, para a gente ganhar um tempo aqui. No livro do profeta Isaías, no capítulo 32, do versículo 15, né? Vamos ver. Alguém achou das irmãs? Pedi para as irmãs ler também, né? Da irmã que tem uma voz bem forte aí, leia para nós, por favor. E corajosa, cheia do Espírito de Deus, ela não tem medo, né? Não tem? Ixi. Pode ler das irmãs. Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Amém. Irmãos, eu não vou nem ler todo o contexto, mas só irmãos lendo a promessa. Olha, aconteceria muitas mudanças na nação de Israel, mas o que ele está prometendo é o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Qual que é o Espírito lá do alto? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando isso acontecesse, olha o que acontece. Então, essa palavra então, né? Tudo que está depois do então significa, pelo aquilo que está acontecendo antes é que vai causar aquilo. Então, o deserto se tornará em campo fértil. Os irmãos já viram, né? O irmão Afonso mexe com plantas ali, né? Você vai lá numa terra árida, deserta, você vai lá e planta sem adubar, acontece alguma coisa? Não sai nada. Assim, é o campo que ele está falando, não está falando de um campo de terra que não dava fruto. Nós, da mesma forma, esse mesmo como um campo deserto, ele se torna fértil. O campo fértil será reportado por bosque, ou seja, muitas plantas daria sobre
com o Espírito que vinha lá do alto, né? Muda, perceba que há uma mudança total de uma terra seca que não produz nada para uma terra frutífera que dá de tudo que é plantado. É isso que faz o Espírito de Deus. Aí traz para a nossa vida novamente, né? Aquela pessoa problemática, difícil, cheia de problema, que não tinha jeito de muitas vezes nem de relacionar com outra pessoa, de tão difícil que ele é. Quando ele recebe a presença de Jesus, o Espírito de Deus, o que acontece? Muda, ele é totalmente diferente. Mas eu fico preocupado quando a gente vê os irmãos muito bravos, nervosos, né? Porque a Bíblia diz assim: aprendei de mim que sou bruto, revoltado, nervoso, não é assim? Não, manso e humilde. E o que acontece quando a gente aprende de Jesus a ser manso e humilde? Encontra descanso para a alma. A pessoa que não aprende isso, ele não alcança descanso para a alma dele está o tempo inteiro cansada, né? Porque falta isso na vida. Então perceba como é que é glorioso ter isso na nossa vida. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 3, a gente vai só ler aqui, ele vai falar da mesma forma, que vai brotar a erva com um salgueiro junto ao ribeiro das águas. Ele vai uma mudança para a nação de Israel aqui, né? Livro de profeta Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas olha que coisa interessante, né? Derramar. O que é derramar? Mas não é gotejar, você joga bastante. Vai ser derramado. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E também nós não estamos falando de terra de fato, mas de corações, de pessoa. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Está falando com a nação de Israel. Quem que é a posteridade da nação de Israel? No Velho Testamento tinha a nação de Israel. No Novo Testamento, quem que é o Israel? A igreja formada por judeus e gentios convertidos a Deus. Essa é a posteridade, né? Então seria derramado o espírito dele, do Espírito de Deus, sobre a prosperidade e a bênção sobre os descendentes. E aí tem uma mudança de vida, como a gente pode ver nos versículos seguintes. Mas o meu foco mais é mostrar para os irmãos que havia uma promessa do derramamento, despejar, cair bastante, ser derramado e não gotejado. Ou seja, quando tem algumas, a gente olha, mas quando começa a dar uma garoa, né? Já ouviu falar de chuvas, não garoas exatamente, mas de chuvas localizadas? O que acontece com uma chuva localizada? Mói um bairro, o outro nem vê água. Não é essa a promessa de Deus, para que alguns dos irmãos sejam cheios e outros não aconteça nada. Há uma promessa de derramamento, né, de chuva abundante, de uma chuva abundante, derramamento do Espírito Santo. E nós vamos perceber que é sobre toda a carne, não sobre algumas pessoas. E a gente observa se tem uma promessa de derramamento. Vamos ler o versículo primeiro, né? Estamos chegando aí. No livro de Ezequiel, no capítulo 39, versículo 29... Também é a mesma coisa que eu quero ler para os irmãos. Eu não vou entrar no contexto de Ezequiel 39, mas só para a gente pegar a promessa que havia de ser derramado. Evidentemente que era a promessa para a nação de Israel, mas toda a posteridade, como nós já temos visto. Mas sobre Ezequiel 39, 29, observa que assim: nem esconderei mais a minha face deles quando eu houver... O que diz aí na palavra dos irmãos, na Bíblia dos irmãos? Derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Veja que a promessa é sempre de derramamento. A gente não pode, irmãos, de forma nenhuma contentar quando a gente entra no culto e vê meia dúzia de irmãos sendo abençoado, que sai glorificando a Deus, o restante está frio. Isso não pode acontecer, alguma coisa está errado, porque a promessa é do derramamento. Como eu disse para os irmãos, quando a gente sai numa chuva, quem que molha? Quem está na chuva é para se molhar, já diz o velho ditado, né? Então, se você saiu na chuva, você molha. Não tem jeito de você sair na chuva e não se molhar. Então, quando nós vemos há uma promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito Santo, a gente volta para cá. Nós, como igreja, teve uma promessa de Deus de derramamento. Derramou e acabou. Será que é isso que aconteceu? Já foi derramado no livro de Atos 2, como nós lemos na semana passada, e aconteceu isso, não tem mais. Será que é isso? Ou tem ainda a promessa de Deus? Olha o que diz para nós o livro do profeta Joel, no capítulo 2. O profeta Joel
Maravilhoso, porque ele tem muitas promessas, profecias, não só para a época de Jesus, mas também promessas futuras, né? Então, pegando esses textos só para os irmãos ver e saber como é que anda a nossa vida hoje. Está bom do jeito que está? A gente pode alcançar mais? Será que Deus já deu tudo o que Ele tinha? Ou a igreja ainda pode buscar mais e alcançar mais bênçãos de Deus? Qual que é a importância do Espírito Santo sobre a nossa vida? Ainda que foi falado, mas o batismo com o Espírito Santo, só tem um batismo, então o batismo com o Espírito Santo é um só, ok, até pode ser. Porém, a gente precisa ter o preenchimento do Espírito Santo, ter isso na nossa vida. O livro do profeta Joel, no capítulo, vamos ler 28 e 29, não o restante, do 30 em diante, é mais para frente para que possa acontecer, né? Livro do profeta Joel, bastante conhecido, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Veja o que acontece, qual que é a consequência do derramamento do Espírito Santo, o que muda na vida da pessoa. Pode ler, alguém que achar. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os seus servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém. Olha, perceba, irmãos, que havia uma promessa, né, de que dias que estava sendo falado sobre o derramamento do Espírito Santo. Naqueles dias, quais dias? Sim, futuros. O que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Acabou, não existe mais? Existe. Olha que é a promessa. Há de ser que depois volta a palavra, olha que palavrinha interessante. Derramarei. Será derramado, despejado. O meu Espírito, ou seja, o Espírito Santo sobre os pastores, sobre os profetas, sobre o sacerdote, sobre quem? Toda a carne. Existe carne humana aqui? Então é para nós também essa promessa. Perceba, olha, toda carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Aí o pastor Adael mencionou ainda no sábado, eu fiquei pensando, né? É para os irmãos velhos profetizar? Vossos filhos e vossas filhas. Mas a gente observa Filipe, tinha quantas filhas? Donzelas, 3 filhas donzelas. O que era donzelas? Jovens. E elas eram profetisas. Perceba. O pastor Deus falou, olha, irmãos, eu comecei a ficar preocupado porque os mais velhos que Deus usa vão morrendo e os mais novos não querem, não são usados. E o que vai acontecer? Isso acaba. Ou Deus levanta outro, mas a gente precisa querer, né? Quando a gente, eu não estou com o texto aqui, eu não peguei agora, né? Mas ele diz, se não me engano deve ser de Coríntios, assim, que a gente deve procurar, buscar com zelos os dons espirituais. Quantos de nós que estamos aqui, quem está na rede social não tem jeito, levanta a mão quem está em casa, mas eu não vou ver, mas nós que estamos aqui, quantos de nós que estamos aqui que tem buscado os dons espirituais, de verdade? Olha, eu quero ter os dons espirituais. Que dom? Bom, aquilo, a Bíblia fala que a gente que buscar, procurar com zelos, principalmente de profetizar. Está falando em relação a línguas, entre línguas e profecias. Mas a gente observa assim que Deus dá aquilo que for útil, aquilo que é útil. O que precisa? Deus dá. Então, buscar com zelo. O que é zelo? Carinho, cuidado, busque com cuidado. Não é de qualquer jeito, mas cuidar os dons espirituais. Irmãos, eu estou falando isso porque quantas vezes eu já vi irmãos dizer assim, olha, é muito difícil ter os dons espirituais, porque Deus cobra. Olha, Deus cobra porque não entrega, não é? Quando você é o mensageiro, o que você tem que fazer? A gente não pegou o texto, não vou nem ler com os irmãos hoje, mas que fala de Ezequiel, né? Capítulo 2, o 38, ele menciona de novo, a respeito do atalaia. O que ele diz do atalaia? O atalaia, ele tem a função de fazer o quê? Avisar, entregar a mensagem, é só isso, nada mais do que isso, né? A gente observa que muitas vezes vão falar assim, irmãos, quer ser pastor um dia? Deus me livre, né? Muito trabalho, né? Deus me livre, que Deus me livre, né? É um privilégio ter o chamado por Deus, você foi escolhido por Ele. Então procurar os dons espirituais, qual que
que é a vantagem de você ter os dons espirituais, olha, de você estar sendo usado por Deus, de você ser um vaso usado por Deus. A vantagem de você ser um vaso usado por Deus é que o tempo todo Deus está colocando azeite no seu vaso. Então olha que coisa gloriosa. E aquele que não é usado, fica lá no canto, fica lá parado, não tem muita utilidade, ele não quer muito se comprometer, né? Eu lembro muito bem que o pastor Adair sempre faz um comentário, diz assim, olha, o que existe muito? Existe muito uma questão de envolvimento e de comprometimento. Muitas vezes está feliz de estar envolvido na obra de Deus, mas o envolvido não é muito pouco. E ele menciona sempre a respeito do bife a cavalo, né? Quem já comeu bife a cavalo, né? O que é um bife a cavalo? Um bife, o que tem em cima do bife? Um ovo, né? Ali você tem dois animais que participam desse evento. Um é quem? A galinha. O que a galinha fez? Ela deu o ovo. E onde está a galinha? Ciscando por aí. E o boi? Morreu. O boi se comprometeu. O boi não está envolvido. Ele está totalmente comprometido. Para arrancar um bife dele, ele teve que morrer. Nós, cristãos, temos que estar preocupados em comprometer com a obra de Deus. Ou seja, não tem jeito de voltar mais atrás. A galinha deu ovo e foi embora para o outro lado. O boi deu bife, mas ele está ali, não teve mais jeito. Nós, como servos de Deus, tem que ter a preocupação do comprometimento com a obra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é um atributo do servo de Deus. Buscar ser cheio do poder de Deus. Esse negócio, eu sou crente, mas eu não quero isso porque é muito pesado. A gente observa isso, aquele que Deus deu o dom de profecia, o que deve fazer? Profetizar. Aquele que Deus deu o dom de visão, o que deve fazer? Contar a visão. Aquele que teve um sonho, faz o quê? Conta o sonho. Mas ninguém vai acreditar. Problema de quem não quer acreditar, né? Eu só tenho que contar, eu não tenho que fazer as pessoas acreditar, né? Da mesma forma, Deus deu o dom de música, né? De músico, eu sou musicista, né? Músico é homem, né? Mulher não é música, é musicista. Deus deu o dom, o que eu devo fazer? Tocar. Deus me deu o dom para isso. Porque quando a gente observa a respeito dos talentos, aquele que recebeu um talento e escondeu, o que ele aconteceu? O servo veio e falou, legal, você foi bastante zeloso, não é assim? Não, arranca dele e dá para o outro, esse aqui não serve para ter dom. Então observa, irmãos, que servir a Deus é sempre um grande compromisso, né? Temos que ter a preocupação de nos comprometermos com a obra de Deus. Então aqui ele diz assim, olha, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, mas sonhos do quê? Eu estou sonhando porque eu fiquei velho. Não, irmãos, os sonhos espirituais, ele tem um sentido de espiritual aqui. Não é sonhar com aquele sonho que a gente tem, acorda no dia seguinte e não sabe nem o que aconteceu, né? Não, é sonhos espirituais que Deus dá. E os vossos jovens terão visões. Quantos jovens têm tido as visões espirituais? Então, a profecia do profeta Joel, que Deus dá através deles e também sobre os vossos servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, a promessa do Espírito Santo. Nós vamos chegando, olha aqui que aconteceu mais um pouquinho, né? João estava chegando, olha o que João Batista diz, livro de Mateus, no capítulo, eu não pus aqui, mas acho que é primeiro, né? Acho que é primeiro, nicho, não pus o capítulo, mas faltou o capítulo aqui, não é primeiro não, que ele fala assim, Mateus, faltou o capítulo na minha impressão aqui, mas no versículo 11, os irmãos conhecem o texto, talvez vão achar aí, logo que João Batista aparece, o ministério dele batizando, né? Que diz assim, no versículo 11, em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, não sou digno de 3, o irmão já achou, tá vendo? Mateus 3, 11. Né? Vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso com eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o quê? Espírito Santo e com fogo. O que é batizar? Nós falamos na semana passada. O que é batizar? Emergir, mergulhar, entrar por inteiro, ser cheio, derramado, o Espírito envolver toda a pessoa no batismo. Não é assim? Quando você vai lá no rio e a pessoa é batizada, o que acontece com ele? Coloca ele dentro da água, o que fica para fora? Nada. Ser batizado com o Espírito Santo
Estou todo comprometido dentro do Espírito, né? É isso que nós falamos. Quem que faz isso? Ele, né? Então a gente observa que essa foi a promessa, né? Aí no Evangelho de João, no capítulo 1, esse é o primeiro, eu marquei. Vamos ver só o 33, né? Fala sobre o batismo de Jesus, mas vamos ver só o 33. Que nós estamos falando quem que é que viria, né? Olha que coisa interessante, né? Falando a respeito do batismo de Jesus, tem ali a visão da pomba corpórea, eles olham, né, que todos viram, foi João que viu, e se eu não conhecia, foi um sinal que foi dado, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Ele é o Espírito Santo, é o único que pode batizar, ele é o Espírito Santo. Jesus, Deus, o Pai, o Filho, ele é o Espírito Santo, como nós mencionamos, ele batiza com o Espírito Santo, né? Havia João falando que Jesus fala para eles, olha o que Jesus fala para os discípulos, ainda no livro de Lucas, no capítulo 24, vamos ler o 49, né? Estou falando pegando só o que fala do Espírito Santo, irmãos, tem outros textos, mas eu estou pulando que a hora passa depressa, né? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, irmãos, ele fala que enviaria a promessa do Pai, a promessa que havia sido dada. Qual promessa? Nós lemos aqui alguns versículos. O que fala da promessa futura? Derramarei do meu Espírito. Deus havia prometido isso. E Jesus disse, olha, não se ausente de Jerusalém. Sobre vós, sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade. Não saia da cidade, até que do alto seja revestido. Perceba que desde lá para os discípulos, para ele ser revestido tinha um certo custo. Que custo? Vocês precisam permanecer na cidade. E os que foram embora, será que se fosse embora seria revestido? Não. Nós, como igreja, para ser revestido do poder de Deus, temos um custo. Temos que buscar o revestimento. Não é de qualquer jeito, nós lá passeando na praça, o Espírito Santo vai sendo derramado. Não é assim. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Você chega, o Espírito Santo, a promessa foi dada. Fique em Jerusalém. Ainda no livro de Atos, né, mudando um pouquinho a folha aí, no livro de Atos, no capítulo 3 e 4. 4 e 5, até o 5. Livro de Atos, capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E estando com eles, terminou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha, observa que vai tratando que foi os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles mandou que não se ausentasse de Jerusalém, e Jesus ainda, depois de ressuscitado, andou com eles por 40 dias, e disse assim, olha, não se ausente de Jerusalém, né? Determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que havia sido derramado. Quantos dias ele fica esperando ainda depois dos 40? Que dia foi o derramamento do Espírito Santo? Pentecoste. Se Jesus ressuscitou nas primícias e ficou 40 dias andando com ele, e o Pentecoste é 50 dias depois das primícias, então quantos dias depois dos 40 eles ficaram esperando?
mais 10 dias, aguardaram mais 10 dias, para que pudesse ser recebido, ficaram lá. E ainda no versículo 8, né, era a continuação assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, perceba que assim, recebereis a virtude do Espírito Santo. Precisava esperar, esperaram 50 dias ali, aguardando o derramamento do Espírito Santo, e nós vamos ver que isso aconteceu. Aconteceu quando? No livro de Atos dos Apóstolos. Lemos lá no finalzinho, né, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no final do capítulo. Vamos ver o início, eu não lembro se a gente mencionou, mas só para a gente finalizar aqui, né? Livro de Atos dos Apóstolos, perceba que aconteceu isso no Pentecostes. Lembrando os irmãos, Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após as primícias, portanto, num domingo, né? Porque contava-se as primícias no primeiro domingo depois da Páscoa, contava-se 7 semanas, então caía no sábado de novo, mais um dia 50, era um domingo. Nesse domingo de Pentecostes, olha o que aconteceu, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, 2, 3. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, olha que interessante, irmãos. Perceba que no Velho Testamento havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre quem? Toda a carne. Olha o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa interessante. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Que estavam em Jerusalém? Não. Todos que estavam na onde? No cenáculo. Só os que estavam nos cenáculos estavam aguardando a promessa do Espírito Santo. Quantas pessoas? Aí ele fala de 120 irmãos, estavam ali reunidos no cenáculo, sobre os 120. Perceba que todos que estavam no cenáculo foi derramado o Espírito Santo. Molhou, né, derramamento, então molhou todo, foi derramado, molhou sobre todos eles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Aqui, irmão, só fazer um adendo aqui, eu sei que os irmãos sabem, mas como a gente está transmitindo, pessoal, então precisa falar em língua estranha? Não. Qual foram a língua que foram falada naquele dia? Do céu ou da terra? Idiomas terrenos, 16 idiomas, né? Pessoas que estavam ali, grego, parto, medo, está tudo aí no capítulo 1 que eles falavam, que eles falam assim, que no versículo 8, ó, como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egíptos, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes, todos temos ouvido falar da grandeza de Deus, e todos, né, eles estavam falando ali em 16 línguas que eles estavam ali, entendia cada um na sua própria língua, eles falavam da grandeza de Deus. E aí, só complementando para os irmãos, olha o versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que é do profeta Joel? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A profecia de Joel, capítulo 2, perceba que aconteceu, se cumpriu, então acabou, não existe mais. O Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, continuará sendo sempre o mesmo. Então perceba que o Espírito que foi derramado naqueles dias é o Espírito de Deus que está no nosso meio. O que muitas vezes está faltando é o que fizeram aqueles nossos irmãos 120 lá, né? O que eles fizeram? Ficaram reunidos aguardando a promessa do Espírito Santo.
Então, se Deus havia prometido, olha, vamos ficar, né? E aí a gente observa que diz assim, olha, lá no versículo 32, né, e 33, ele diz assim, Deus ressuscitou a Jesus, dos que todos nós somos testemunhas. Eles eram testemunhas, e nós somos testemunhas? Sim, né? Vimos, né? Ou melhor, sentimos o Espírito de Deus na nossa vida, de sorte que exalta pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Perceba, irmãos, que a gente começa observando aqui, que é importante. Primeiro, na vida de 120 pessoas foi derramado o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. E na sequência, o que aconteceu? As pessoas vieram para ver o que aconteceu. A gente não leu todo o capítulo 1 aqui, é muito grande, né? Mas a gente observa que aquilo chamou a atenção das pessoas. O que chamou a atenção das pessoas que estavam ali não era música. O que chamou a atenção das pessoas ali não é que muitas vezes as pessoas falam, a gente precisa fazer um showzinho, o pastor Adel mencionou, fazer uma rifa de bicicleta para atrair as pessoas para o culto, né? Ele veio no culto atrás da bicicleta, depois ele não volta mais. Mas quando observa o que atraiu as pessoas para aquele lugar? O Espírito Santo. Irmãos, o que precisa para Jesus salvar almas? O Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado na nossa vida, Deus nos usando, a gente dando lugar para o Espírito Santo, automaticamente haverá conversões, automaticamente haverá mudanças, automaticamente haverá transformações de vida, porque esse é um sinal do Espírito Santo. Quando a gente olha assim, mas é muito difícil os dias que nós vivemos, o que é difícil é que nós não queremos ser cheios do Espírito Santo, nós não buscamos ser cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas que não têm prazer de estar na casa de Deus, quando vêm para a casa de Deus, aí se reúne, a primeira preocupação que ele tem é que hora que vai terminar o culto. Assim que ele chega, ele está mais preocupado que hora que vai terminar o culto do que ser cheio do Espírito Santo, né? A gente observa que nós vamos ter a preocupação de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que foi derramado por Deus. Todos que aguardaram, todos aqueles que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. Hoje, nos dias que nós vivemos, o que está faltando é buscar também o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente ali, alguns versículos, né, que o Espírito Santo é derramado. Deus tira o Espírito Santo da pessoa? Não, Deus não tira. Depois que ele foi derramado, a pessoa está selada. A Bíblia fala assim, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. A promessa que foi dito, que Deus derramaria do Espírito Santo, isso é um selo, né? Quando a gente observa do selo, dá para a gente ver selo? Não? Quando os irmãos pegam uma carta, os irmãos conseguem ver selo? Uma pessoa selada com o Espírito Santo, uma pessoa que olha para ele, consegue ver o selo de Deus na vida dele? É claro, irmãos, ele muda a pessoa. Nós mencionamos aqui na semana passada, lembra que a gente leu Atos 2, 42, 43, 44, 45. O que acontecia com os irmãos ali naquele momento que eles foram cheios do Espírito Santo? Eles estavam unânimes todos os dias no templo, em toda a alma havia temor, eles comiam com alegria, singeleza de coração, estavam junto na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós lemos isso na semana passada. E com consequência dessas coisas, o que acontecia? De vez em quando, Deus salvava alguém. Está escrito lá, não está? Não é isso que está escrito lá. Todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. E alguém vai dizer assim, pastor, mas é diferente daquela época, né? É lógico que ela é diferente. Havia uma promessa, Deus derramou, estava tudo com alegria, singeleza de coração. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, as cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas da Ásia, uma das coisas que a gente observa, eu não vou lembrar a igreja agora, mas assim, eu tenho contra ti que deixou, que amor? O primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? Sabe, quando encontrei Jesus, me deu alegria no coração, deu gozo, eu tinha de prazer de estar nas orações, de estar no monte, de estar no rio, de estar para tudo quanto lugar, estar para a igreja, é para lavar o salão, é para pedir, é para fazer tudo, é para estar junto com os irmãos. Eu estou feliz, eu quero estar junto com os irmãos.
O que vai ter para comer? Abobrinha, não tem problema, vamos comer abobrinha junto, né? Eu tenho o primeiro amor, a questão é nós estar junto, não é o que vai ter depois. A gente observa aqui, nós tivemos o trabalho das irmãs, foi maravilhoso, né? Mas muitas pessoas talvez veio pensando no que tinha para comer depois. Aqueles que vieram pensando no comer o que tinha antes, comeu antes. Mas não foi todo mundo, então a gente tem essa preocupação. Quando a gente observa ser cheio do Espírito Santo, é uma questão de nós querermos nos encher, porque Deus já derramou, Ele só tem o Espírito, só Ele pode dar o Espírito, mas Ele dá para quem? Para quem quer, para quem busca. Quando se fala de buscar, né, o que é buscar, irmãos? A gente observa lá que Saul, na história, né, ele encontrou o reino quando buscava a jumenta do pai dele. Como é que era isso? A jumenta se perdeu, ele saiu para buscar as jumentas. Quantos dias durou isso? Eu não sei os dias, não vou lembrar, mas foram vários dias. E quando ele está buscando as jumentas, a jumenta já foi encontrada, ele encontrou um reino, né? Deus deu para ele um reino. Mas não foi um dia ou outro. Então, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, é uma questão de busca constante da igreja, precisa ser cheio do Espírito Santo. A única coisa que dá vida para a igreja é o Espírito Santo. A igreja sem Espírito Santo, ela é morta. Por quê? Não tem cura, não tem libertação, não tem salvação, não tem gozo, não tem alegria, não tem paz. Pelo contrário, há doença, há discórdia, há discussão, há briga, acontece todas essas coisas, porque a gente observa no livro de Gálatas, quando ele fala de duas coisas. Ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Perceba que quando tem o fruto do Espírito, aliás, não são os frutos, mas é o fruto do Espírito, ele é composto daquilo tudo, né? Quando a gente observa lá, aquele é o fruto do Espírito. Mas se falta o fruto do Espírito, o que tem? A obra da carne. E aí não pode agradar a Deus quem está na carne. Então, eu não sei a preocupação dos irmãos de nós falar e buscar os dons espirituais, buscar ser cheio do Espírito Santo. Aliás, mais até do que buscar os dons espirituais, é buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque se nós buscarmos ser cheio do Espírito Santo, haverá dons espirituais, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, haverá tudo essas coisas, porque o que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Bom, a gente pode fazer estudo, né? Alguém fala assim, olha, eu não entendi muito bem, dá para fazer uns slides, colocar uns slides, desenhar, ficar bonito, mas se não abrir o coração, se não tiver o Espírito Santo, nada adianta. A igreja, ela marcha pela fé, mas só tem fé quando está cheio do Espírito Santo. Se não tiver cheio do Espírito Santo, perceba que quando Deus faz a promessa para Abraão, ele mandou ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ele acreditou naquilo que Deus falou. O que ele fez? Ele foi. Agora, muitas vezes a gente pensa o seguinte, olha, vai falar de Jesus, e pensei, mas será para aquela pessoa ali? Acho que não vai dar muito certo, não, né? O que está faltando? A fé. Mas a gente percebe que mesmo a fé, olha aqui que os discípulos falaram para Jesus, Senhor, faz o que com a nossa fé? Acrescenta-nos a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o único que pode acrescentar a fé é o próprio Deus. Então perceba, se nós nos enchermos do Espírito Santo, a fé é aumentada, a gente pode ir despreocupado, né? A igreja, irmãos, marcha pela fé hoje e no futuro só vai caminhar pela fé, não tem outro jeito. Observa, né, que se tirar tudo de você e não deixar nada da sua mão, você continua servindo a Deus ainda? Ou você está servindo a Deus porque você quer um carro novo, porque você quer uma casa nova, porque você quer comprar isso, porque você quer comprar aquilo outro? Não, quando você tiver a fé em Deus, né? A gente observa que, lemos aqui um texto falando de Josafá, que mandou consultar Eliseu, né? Eliseu, um determinado momento, né, que ele estava fugindo ali, ele é sustentado por Deus por quem? Primeiramente, ele vai lá na beirada do riacho. Quem traz comida para ele? Quem? O corvo, um pássaro. Deus mandou um pássaro levar comida para ele, para que ele não passasse fome. Olha que coisa, esse é Deus. Vai morrer de fome? Não, Deus cuidou dele. Observa que depois o rio secou, não tinha mais água no rio. Aí o que Deus fala para ele?
Quem vai sustentar? Tem um fazendeiro muito rico ali, você vai lá, procura ele que ele vai te sustentar. Não, perceba, moço, olha como é que é as coisas de Deus, para mostrar que foi ele que está fazendo, né? Você vai lá, encontrou uma mulher viúva e estava fazendo o quê? Catando uns gravetos, uns cavacos, para poder fazer um bolinho para ela e para o filho dela, e para morrer. Ele falou assim, olha, tá bom, vai, faz conforme a tua palavra, só que faz para mim primeiro. Que homem insensível, coitada, a mulher estava passando fome, não tinha mais nada. A mulher foi, acreditou na palavra do homem de Deus, fez o bolo para ele. O que aconteceu? Não faltou farinha nem azeite. Deus foi multiplicando e aquela viúva se sustentou, ela, o filho dela e o homem de Deus com aquele pouquinho de farinha e pouquinho de azeite. Porque Deus foi multiplicando. Então, fé, irmãos, em Deus é isso, quando não tem nada visível, quando não dá. E só dá para ter essa fé em Deus quando estiver cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue ter essa fé. Como é que a gente vai crer nisso? Então, o que nós precisamos? Ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Para a igreja, especialmente nos dias que nós vivemos, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Por quê? O mundo religioso, ele está vivendo um evangelho diferente da Bíblia. Mas as pessoas, a gente olha e fala assim, mas é muito difícil as pessoas se salvar hoje, porque tem tanta porta, tanta placa, tanta religião, tantas igrejas evangélicas. Tem, é verdade, tem um monte de placa. Mas quem está cheio do Espírito Santo? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, né? Por isso que nós encontramos lá no Velho Testamento, Zacarias, Malaquias, né? Falando, vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daqueles que não servem. Tem uma diferença, Malaquias, no capítulo 3, é isso, né? Então, vereis outra vez a diferença. Tem que ter uma diferença. Aquele que é morno, né? Uma das igrejas também, a igreja de Laodiceia, né? O morno faz o que com ele? Não serve, para Deus não serve. Então observa que não é isso que acontece. No evangelho no evangelho não, Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 8, a gente observa que o evangelho também chega, né, a Samaria. A gente observa que ali fala a respeito que os dispersos iam, pregavam o evangelho, muitos sinais eram feitos. Observa, irmãos, que quando a gente observa que os dispersos, né, eles estavam andando por todos lados, por que eles foram dispersos? Perseguição. Mas eles mesmo perseguidos andavam pelas regiões. O que acontecia? Olha aqui no capítulo 8 de Atos, versículo 4. Olha, eles estavam dispersos, mas continuavam falando da palavra. Descendo Filipe a Samaria, ele pregava a Cristo. A multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e via os sinais que ele fazia. Que sinais? Lembra que a Bíblia falou que esses sinais seguirão aos que crerem no meu nome? Que sinais? Curar enfermos, expulsar demônios. É sinais. Sinais do quê? Do Espírito Santo. Se não está curando enfermo, se não está expulsando o espírito mal, se não está expulsando o demônio, se não está acontecendo essas coisas, está faltando buscar ser cheio do Espírito Santo, é isso que precisa, né? E observa-se, pois o espírito, olha os sinais, o espírito imundo saía dos que tinha, clamando em alta voz, paralíticos, coxos eram curados, né? A gente vai observando que no verso 12, que se batizava tanto homens como mulheres. Versículo 13, creu até o próprio Simão, né, que fazia ali as mágicas dele, enganava as pessoas. Grandes maravilhas se fazia, estava atônito, né? E aí a gente observa que eles oraram para que recebesse o Espírito Santo, pois nenhum deles tinha recebido ainda, só era batizado no nome de Jesus, e receberam o Espírito Santo, né? Impuseram a mão pelos apóstolos. A gente observa aqui que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus ia enchendo as pessoas com o Espírito Santo. Quando a gente observa no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ali nós conhecemos, falando a respeito do centurião Cornélio, que foi mencionado, que era gentil, né, que não fazia parte do povo de Israel, que Pedro foi chamado quando Pedro estava pregando a palavra de Deus. Todos que estavam na casa de Cornélio, aconteceu com eles o quê? Olha no Atos 10, 44. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam ali, todos gentios. O Espírito Santo caiu, né? Desceu, encheu, do mesmo jeito que aconteceu no capítulo 2. Será que Jesus ainda tem o seu Espírito para dar para nós? Não é? E o que está faltando? Irmãos, a gente observa que não é teu Espírito lá na canela, né? A gente observa, sempre fala das águas purificadoras de Ezequiel, né, que é mencionado, né? E é gostoso porque quantas vezes a pessoa molhou a ponta do pé no Espírito, está feliz da vida, e está bom para ele. Se está bom para ele, está bom. Mas aquele que quer mais, ele faz o quê? Busca. Aí desce, olha, chegou para a cintura, está bom na cintura? Tem gente que está bom. Então, se está bom, está bom. Mas e o que não está bom, o que ele faz? Busca mais, aí vai para onde? Vai subindo, até chegar num ponto que não tem jeito mais de andar, tem que fazer o quê? Nadar, mergulhar no Espírito. Olha que coisa gloriosa, você cheio do Espírito Santo, é nadar no Espírito. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Que coisa gloriosa, ser cheio do Espírito Santo, a importância de ser batizado, no sentido de mergulhar mesmo, nadar no Espírito, não de só respingar. Eu sempre digo para os irmãos, muitas vezes a gente observa, né, aquela promessa que foi dada para Abraão. Tem muita gente que já fica feliz de ser abençoado, mas a gente não pode estar feliz de ser abençoado, de forma nenhuma. Precisa querer mais do que ser abençoado, porque a promessa para Abraão não foi para ele ser abençoado. Eu sempre menciono isso, eu tenho isso comigo, porque a promessa de Abraão, e muitas pessoas dizem, irmãos, eu fui no culto hoje, eu fui abençoado. Ele passa um mês para voltar no culto. Ele passou, já foi abençoado um dia. Mas qual que foi a promessa de Abraão? Ser tu uma bênção. Os irmãos percebem o que acontecia na onde Abraão passava? A bênção de Deus estava ali. Olha que bênção. A bênção era para o seu sobrinho, para Ló? A bênção era para Abraão. O que aconteceu com Ló? Foi abençoado. Ele não era uma bênção, mas ele foi abençoado. Por quê? Ele estava com a bênção. Irmãos, a gente observa isso aqui, ser cheio do Espírito Santo, não é para ser abençoado só, não, irmãos. É para ser uma bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção a todo momento da nossa vida. E ser uma bênção, sabe o que significa? Quando eu estou lá no meu trabalho, o que eu sou? Uma bênção. Quando eu estou no ônibus, eu sou uma bênção. Quando estou na rua, eu sou uma bênção. Quando estou em casa, eu sou uma bênção. Quando eu estou no templo, eu sou uma bênção. Se eu sou uma bênção, é onde eu estiver. E por isso que eu digo, irmãos, aquele que é abençoado é só de vez em quando. Mas a promessa de Deus é para ser uma bênção, né? Aqui, nós observamos aqui, irmãos, eu peguei o texto, acho que dá tempo de nós ler ainda. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha, Paulo escrevendo, falando a respeito dos dons espirituais, a gente não vai ler todo o texto, porque é longo, né? E o foco nosso não é nem línguas e dons, mas os dons. E Paulo escreve assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Perceba que, primeira coisa, o que é uma pessoa ignorante? Fala ignorante, eu não sou ignorante, não. O que é ignorante? Não é esse tipo de ignorância. Ignorante é ter desconhecimento do fato. Se a gente não conhece o fato, somos ignorantes a respeito disso. Não é? Então ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês não tenham conhecimento sobre os dons do Espírito Santo. Perceba que o que é um dom do Espírito Santo? Dom é o quê? É dádiva, um presente. Aquele que tem o Espírito Santo, Deus dá esses presentes para ele. Então, dons, é isso que ele diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, vós bem sabeis que eram gentios, né, segundo o mundo, levados aos ídolos, mudos, conforme eram guiados, imagens, né, que ele está tratando, mas quero vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí o que ele diz assim, versículo 4, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que ele está dizendo? Ele vai explicando aqui para baixo, né, diversidade de ministérios, de operações. A gente observa que, assim, irmãos, os dons espirituais não é falar em língua. A pessoa, para ser batizado com o Espírito, tem que falar em língua estranha. Não. Há diversidade de dons. Se há diversidade de dons,
Eu posso ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e nunca falar em língua estranha. Não está ligado, não está associado batismo com o Espírito Santo com língua estranha. O que houve lá em Atos 2, ou falaram em língua estranha para eles. Nós já mencionamos para os irmãos aqui, um falava em medo, outro persa, outro grego, outro egípcio, né? E eles não sabiam no que estava falando, mas era a mesma coisa que nós entrar aqui, ou melhor, entrar aqui um japonês, acaba de chegar aqui, nós começamos a falar na linguagem dele, né? A pessoa, você sabe falar em, não é japonês, que é a linguagem dele mesmo? Esqueci o nome dele. Hã? Isso, mandarim, né? Fala mandarim, é de comer, né? Não. Mas você falou, não, é o Espírito Santo, é isso que acontecia. Então, assim, olha, há diversidade de dons. Deus usa cada um de forma diferente. Ele fala igual ao corpo, o ser humano. Cristo é o cabeça, mas observa aqui, tem o pé, tem a mão, tem o joelho, tem o coração, tem os intestinos, cada órgão, cada parte está no seu devido lugar. E muitas dessas coisas a gente só sabe quando dá problema, né? A gente passa mal de alguma coisa, vai no médico, ou você está com um problema, não sei de onde, eu tenho isso, né? Tem, né? Então eu nem sabia que tinha. Quando tudo está funcionando, a gente nem percebe que é essas coisas todas. A igreja de Deus é da mesma forma. Então não precisa se ficar preocupado, eu preciso falar em língua. Se Deus der, amém. Se não der, não há problema. Porque, ó, o versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Se houver necessidade de Deus tomar um vaso de profecia, Ele vai usar, senão não. Se tiver necessidade de falar em língua, vai falar. Se tiver necessidade de outros dons aqui de Deus operar manifestações, operações, maravilhas, que Ele quiser cura, libertação, é Ele que faz tudo para aquilo que for útil, não para aparecer, né? Ele vai dizendo aqui outros dons, mas perceba isso. Há diversidade de dons, não é a mesma coisa. Versículo 11, olha aqui que coisa interessante. 11 do texto mesmo que nós estamos lendo aí, de 1 Coríntios 12. Só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Como quem quer, como Deus quer. Quais? Irmãos, pode ler para cima: Espírito, fé, dons de curar, operações, profecia, discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Aí ele vai tratando, ele fala exatamente do corpo aí. Versículo 13, né? Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, né? Então perceba que ser batizado com o Espírito Santo não necessariamente a pessoa precisa falar em língua nem profetizar, não necessariamente, né? Então você observa isso aí. A gente não vai ler tudo, irmãos, mas o versículo 28, porque Deus pôs primeiramente na igreja apóstolo, profeta, doutor, milagre, dom de curar, socorros, governos, variedade de língua. Então Deus é que coloca do jeito que Ele quer fazer, não que todos precisam fazer, né? Deixa eu ver mais que a gente pode ler aqui. Romanos capítulo 8. Sim. Não é só uma força, mas Ele escolhe o que Ele vai fazer. Então não se trata de uma força, mas de Deus, como nós falamos na semana passada. Deus é Espírito e Ele é Santo, logo Deus é Espírito Santo, né? Então não é só uma força ativa, pelo contrário, é Deus, Ele tem poder mesmo, né? Romanos 8:5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Irmãos, perceba, está falando do Espírito, a pessoa pode ter o Espírito Santo, pode ter já sido usado por Deus, mas nós estamos falando aqui demais, de ser cheios, de mergulhar, de estar na plenitude, né? Porque quando a gente observa assim, a pessoa está falando que não tem o Espírito de Deus, não é dele. Sim, eu recebi o Espírito de Deus, amém. Mas às vezes está lá no pé, a gente está falando do preenchimento, ser cheio, para que Deus possa operar. Aí Deus pode dar do seu Espírito, encher a cada um do seu poder, da sua graça, né? Então a gente observa aqui que o Espírito Santo, a gente no capítulo 1 de Efésios 1, você vai perceber que a promessa do Espírito Santo está ligado a crer, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quem que é o Espírito Santo? Deus. Quando você creu, recebe o Espírito Santo, né? Então já foi selado com o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Mas percebe que ela está falando de mais, não só isso. Pessoal, eu já fui batizado com o Espírito Santo, já foi usado, mas está cheio. É isso que a gente precisa. O Espírito Santo, ele marca o selo, como nós pensamos, foi selado. Foi selado para quê? Para salvação, né? Então foi selado. Mas esse fato de nós termos sido selados, cremos em Deus, recebemos Deus, não nos faz nós estarmos cheios do Espírito Santo. Nós podemos ter selado com o Espírito Santo e estar vivendo um pouquinho dele, estar satisfeito com isso, né? A gente percebe que é mais. Em Marcos 16, né, a gente nem precisa ler, mas ele fala que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, os sinais seguirão o que crê no nome dele, né? O Espírito Santo, a promessa que ele convenceria o homem do pecado. Então a gente observa, até mencionamos já que Efésios 4:5 diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então a pessoa foi batizado, mas mais do que ser batizado, a gente precisa de um pouco mais do que isso, né? Sim. Baseado em Atos 2:38, né, que fala cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim. Então a pessoa ela só pode ter um dom, ela só pode ser usada, né, em profecia ou falar em línguas após o batismo em nome de Jesus. Olha, a regra sim. A regra. Embora toda regra tenha exceção. Eu estou perguntando, porque não sei se já foi feita essa pergunta, que eu presenciei um caso de uma irmã que ela estava seguindo, né, ela estava ali frequentando os cultos e ela começou a falar em línguas. Tá. Ela falou em línguas só falando, tanto é que a irmã pegou e colocou um véu nela e depois marcou o batismo e ela foi batizada. Então. Não era. Não, então, essa é a minha... Então, perceba que a gente observa aqui que quando Pedro fez o seu discurso, o que aconteceu? Caiu sobre o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Tinha sido batizado? Atos 10. E o que Pedro falou? Tem que ser batizado. Então foram batizados. Então há casos que pessoas foram cheias do Espírito Santo e depois foi batizado. Mas assim, todo aquele que foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, não rejeitou o batismo. Agora a pessoa rejeitar o batismo pode acontecer excepcionalmente. Observe, eu sempre pego com os irmãos o caso de Balaão. É comum um jumenta falar? Deus usou uma vez. Nunca mais a Bíblia menciona de jumenta falando. Excepcional. Pode acontecer de Deus, não tem outro vaso para ser usado, Deus usar alguém para falar alguma coisa? Pode. Mas não significa que a pessoa tem um dom espiritual. Deus usou, ele fez, mas a pessoa não é vaso. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não... porque Pedro diz, né? Pode alguém recusar a água? Esse que, como nós, foram cheios do Espírito Santo? Pode. Paulo que disse, em 19, né? Esse que ele não pode recusar. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele não recusa a água, não tem jeito de recusar na água. Mas, excepcionalmente, Deus pode usar, né? Porque ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer fazer. Mas eu sempre vejo o seguinte, irmãos, olha, o pastor Del que mencionou dos vasos. Se você tem um vaso limpo para ser usado e outro sujo, quem que você acha que Deus vai escolher?
o limpo, né? Agora, se não tem, só tem um sujo, né? Sabe aquela coisa, você está morrendo de sede. Lembro do pastor Genésio, né? Que ele foi lá no norte, lá o irmão ofereceu, eu não pode nem falar isso, vai que alguém está ouvindo ele, está longe, aí pega a água está verdinha, né? Com os negocinhos mexendo lá, mas que não faz mal, não, a gente bebe assim mesmo. Então tá, se é isso que tem, eu estou com sede, né? Mas não significa que eu fui lá e tomei essa água verde com coisinha mexendo que eu vou ficar tomando, né? Então, porque não tinha outro jeito. Então, assim, Deus pode fazer, mas excepcionalmente. E a pessoa que, se ela foi batizada com o Espírito Santo e não foi batizado ainda, ele não recusa o batismo com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo convence o homem. A pessoa tem convicção disso também, né? Teve uma certa feita de uma mulher ter caído com possessa. E aí estava ali a irmã, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí o diabo olhou para ela, sai você de perto de mim. Então a pessoa criou coragem, repreendeu, né? Convicção. Sim. Então, eu lembro uma vez, meu pai contava que eles foram numa visita, numa vigília, e tinham uma pessoa de uma determinada denominação, né, que não vem o caso. Ele disse que estava lá, essa pessoa falou em língua o tempo todo lá, né? Depois os irmãos falaram assim, irmãos, vamos embora, né? Já está tarde. E Deus não abençoou, está meio frio, né? A oração também parece assim. Eu também não senti nada até agora. Ele falou, mas estava profetizando até agora. Então perceba que, e a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque não significa que alguém profetizou é de Deus. A Bíblia manda a gente examinar. Alguém está profetizando, escuta. É no culto, é um vaso de Deus. E daí? Não significa que é Deus que está usando. Porque o vaso, Deus não toma a consciência dele, ele sabe o que está fazendo. Então, há muitos casos que às vezes pode acontecer igual o pregador, né? Deus abençoou até determinado ponto, depois ele acha que precisa ir até as 10, né? Aí fica enrolando mais meia hora, né? Mas Deus abençoou, agora daqui para frente foi por conta e risco. Às vezes o vaso é a mesma coisa, Deus falou, mas depois alguém quer. Eu lembro também, né? Não precisamos citar os casos, né? Mas um determinado pastor uma vez que eles foram fazer uma oração e tinha uma irmã lá que havia, como é que é? Acho que pegou a galinha, alguma coisa da outra lá, e isso que na hora estava orando, daí a pessoa começou a falar, confessa, serva, confessa que você roubou minha galinha, né? Estava falando em profecia, meu franguinho, confessa que você roubou meu franguinho, né? Então perceba o seguinte, olha, veja, confessa, serva, que você roubou meu franguinho. Não tem nada de Deus, mas acontece. Pessoas aproveitam e usam. A gente olha, parece isso brincadeira, mas é sério. E não só isso, né? Quantas vezes você está no culto, vem aqui, Deus tem uma pessoa que tem o dom de profecia, a pessoa começa a falar alguma coisa, você fala assim, mas não pode ser isso comigo. Por quê? Não bate o que está falando. Quando é Deus, você sabe o que está falando, né? Eu digo isso para os irmãos, uma certa ocasião, estava num lugar, orando, e aí a pessoa falou em profecia comigo, é vaso, usado por Deus, já muitas vezes, mas que Deus havia me levar para um lugar longe, um lugar que eu queria ir. Eu pensei assim, mas eu não quero ir para lugar nenhum, nunca pensei em sair daqui. Então perceba, mas é vaso, e daí que é vaso? Tá? É o vaso, mas a pessoa também pode falar o que ele quer falar. Então por isso, irmãos, que a gente precisa julgar. A Bíblia fala assim, um fala e os outros julga. A gente vai julgar a profecia? É lógico que tem que julgar a profecia. Não é o vaso que eu vou julgar. Esse é vaso de Deus ou não é vaso de Deus. Julgar a profecia. Primeiro, ela está de acordo com a palavra de Deus? Se ela estiver fora da palavra de Deus, não é profecia, não é de Deus. O diabo, o que ele fazia no passado? Imitava as coisas de Deus. Lembra de Moisés lá no Egito, falando com o faraó? Mas o diabo fazia a mesma coisa. E hoje? A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. Ele não é anjo de luz, mas ele transfigura, né? Só para a gente concluir aqui, irmão, sei que está na hora aqui, mas é rapidinho, só mais 45 minutos, né? Não, é mentira, é rapidinho mesmo. Livro de Efésios, capítulo 4, verso... mentira não, é brincadeira, né? Senão fica ruim, falar que o pastor está mentindo lá, fica chato, né? Fala do Espírito Santo e mentindo, como é que pode, né? Não pode. Então é brincadeira, tá? Livro de Efésios, capítulo 4, verso 30. Olha, o que eu posso fazer com o Espírito Santo que está na minha vida? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Perceba, né? A gente observa que assim, olha, eu posso entristecer o Espírito Santo que está na minha vida.
Eu posso fazer isso. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Fazendo a vontade da carne. Eu entristeço. Eu posso perder o Espírito Santo? Deus me tira o Espírito Santo? Não, Ele não tira. Mas olha o que acontece. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Cinco 5:19. É 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. Irmãos, perceba isso. O que é extinguir? Apagou, acabou, não tem mais. Não extinga o Espírito. Deus tira o Espírito? Não. O ser humano pode acabar com o Espírito que está na vida? Pode. Então, não extingais o Espírito. Essa é o que Deus manda fazer. O que Ele manda que a gente faça? Não extinguir, mas Ele também manda fazer outras coisas. Vamos lá, voltar para Efésios de novo? Efésios 5:18. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Perceba? Não extinga o Espírito, encha do Espírito. Deus dá o Espírito, mas eu posso acabar com o Espírito dele da minha vida, ou eu posso encher. É uma questão que a gente pode fazer. Falar, o Espírito está sendo derramado, eu posso catar o meu vaso e colocar, ou eu posso virar ele de cabeça para baixo, não vai acontecer nada. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Encher, como é que eu encho? Buscando, igual nós já mencionamos aqui agora há pouco, né? Ainda no livro de Efésios, vamos para o capítulo 3, verso 19, só mais 2 versículos e a gente já encerra, irmãos. O que Efésios, Paulo, né, escreveu para a igreja de Éfeso, que serve para nós? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que Deus espera da gente? Que nós nos enchamos de toda... O que é plenitude? Totalidade de Deus. Encher dele. Mas, perceba, não é ouvindo música, como é que fala? Chama secular, moda sertaneja, forró, rock, funk, que eu vou encher do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos, não é isso. Não é acompanhando time de futebol, não é nessas coisas que a gente enche do Espírito Santo. Como é que a gente enche do Espírito Santo? Buscando, orando, falando com Deus, né? Pedindo, Jesus, me enche, eu quero ser cheio, né? Não está bom do jeito que está ainda. E só para a gente terminar agora de fato mesmo, o último versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Olha que importância da gente ser cheio do Espírito Santo. Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Então a gente observa para cá, será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Quando a gente ora, o lugar treme. Já pensou, irmãos? Se a gente começar a orar e as paredes começar a tremer, o que a gente vai fazer? Sair correndo, vai cair tudo isso aqui, Deus me livre, né? Corre, salve-se quem puder, né? E é isso, olha, eles oraram, chegou a tremer o lugar, anunciava com ousadia. O que é ousadia? Autoridade, coragem, né? Então, por isso que uma frase que é sempre dita, né? Não sei se é o pastor Antônio Cameiro, que acho que mencionou, que se nós tivermos coragem de falar, Deus tem poder de fazer. Observa que, quando a gente observa aquela menina que foi levada cativa, que estava na casa de Naamã, o que ela falou? Se meu Senhor tivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, ele seria curado da lepra.
Quantas pessoas leprosas aquela menina viu ser curada? Nenhuma. Quantos leprosos foram curados em Samaria? Nenhum. A Bíblia diz assim: havia muitos leprosos em Samaria na época, né, do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. E por que ele foi curado? A menina falou: se ele estivesse lá, ele seria curado. Ele foi. Olha que ousadia. Ela era escrava. Irmãos, eu fico imaginando, perceba, se aquele homem, capitão, volta para lá do mesmo jeito, o que aconteceria? Aquela mulher tinha matado aquela menina. Ela é escrava. Mas falou: não, se ele estiver lá, ele seria curado. Quantas vezes você chegou para alguém e disse: você está com um problema? Vai lá que Deus vai resolver o seu problema. Mas o que a gente pensa? Vai que eu falo e não aconteça, é melhor eu não falar. Isso é falta de fé. E aí eles falam: mas quem está cheio do Espírito Santo não tem esse problema. Quem está cheio do Espírito Santo fala: Deus vai fazer, Ele pode fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Então eles falavam com ousadia, pregavam com ousadia a palavra de Deus, né? Não é que nós estamos falando: a gente recebe muitos pedidos de oração, ora para fulano, para ele sair do hospital. As irmãs, né, a Alexandre está ali, fazia visita no hospital, quantos pedidos de oração trazia? A pessoa: não, quando eu sair de lá eu vou ser curado, eu vou lá na igreja, né? A irmã falou: a gente orou lá e Deus curou, voltou lá, não estava mais nem no hospital. Quantos que vieram de fato? A pessoa quer a cura, não quer Jesus. Então, se você crê, né, tiver coragem, então assim: olha, Jesus vai te salvar. Você pode até morrer doente aí, mas Jesus vai te salvar. Se você quer ser salvo, se você tiver fé, Deus pode fazer. Então essa é a importância da igreja, ser cheia do Espírito Santo. E se nós, irmãos, for cheio do Espírito Santo, acontece quando nós falamos aquele dia do Salmo 100. Quando a gente entra na casa de Deus, a gente entra na casa de Deus que jeito? Né? Não. A gente entra com alegria, cantando, louvando, adorando a Deus. O pastor fala até 20 para as 10, vão estar lá felizes. Oh, glória, aleluia, né? Vão ser cheios do Espírito Santo, né? Às vezes, não, mas já passou 5 minutos, 10 minutos, né? Então, a gente olha, tem a obra da carne, foi tudo Espírito, né? A gente escolhe o que a gente quer. Então, leio esses textos para os irmãos. Eu sei que a gente passou muitos aqui, rápido, deu uma passadinha rápida só, porque a gente não entrou muito. Isso que a gente está falando sobre, não o que o Espírito Santo, os dons espirituais em si, mas ser cheio do Espírito Santo. Isso que a gente precisa. A gente poderia falar muito mais a esse respeito, mas, como nós falamos, ser cheio do Espírito Santo não é teoria. Ser cheio do Espírito Santo é prática, e todos nós precisamos desejar. Aí, eu, só para terminar, volto a fazer aquela pergunta, né? Quantos ainda tá buscando os dons espirituais? Eu vi uns amém a mais, eu acho, parece, né? Mas que, oxalá, não vou forçar os irmãos a falar amém, mas as pessoas, todo mundo assim: amém, eu estou buscando, quero ser cheio do Espírito Santo. Se todo mundo tiver nessa mesma fé, olha que bênção, irmãos. Pensou? Amém, Deus abençoe, né? Vamos parar por aqui nesta noite. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que entrou nessa noite. Lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, tem culto da Casa da Irmã Lenita, né? Amanhã, sexta-feira. Sábado temos o culto no Jardim Marquese, 7h30. Domingo tem a consagração pela manhã. Está tendo todos os dias oração aqui às 6h. Os irmãos têm vindo todos os dias, têm orado essa semana. Então, até domingo, todos os dias tem oração às 6h, tá bom? Que Jesus abençoe cada um dos irmãos. Pois não, irmã? Só que meu pai não gosta
Deus fala, Ele cumpre, né? Deus fala, Ele cumpre. Mas eu falo assim, pastor, eu era lá do pecado, né? Que nem eu não tinha conhecimento, né? Nem conhecia Deus, não sabia nem o que era Bíblia, nada, mas eu acreditei que eu ia ficar curada. Sim. Inclusive, Deus falou para mim que eu não ia ser herdeira, que eu não ia ter o nome da minha família, não tive. Sim. Não, irmãos, é que nós falamos, olha, a pessoa recebeu o Espírito Santo e não foi batizado, depois ele foi, né? E existe, Deus pode agir no meio de pessoas até que não são evangélicas, pode, Deus pode fazer, não é a regra, né? A maneira de Deus fazer é do jeito que Ele quer fazer, Ele sempre faz do jeito que Ele quer fazer, né? Então muitos pregadores pregaram, não conheceram da cidade, eles são salvos ou não? Eu não sei, isso não compete a mim, embora foram usados por Deus, por vários motivos. Mas aqui nós estamos falando para os irmãos, a gente sempre prega sempre regra. O que é a regra? A regra é essa. A maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir é isso. A Deus trabalha de outra forma? Ele sempre trabalhou, né? Ele sempre trabalhou. Mas a gente buscar ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação nossa. Temos que buscar ser cheio do Espírito Santo. E todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, mesmo quando não tinha recebido o nome de Jesus, depois se batizaram no nome de Jesus. Está na Bíblia, né? Os irmãos podem ler. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos agradecer a Deus. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, né? Dar a bênção final, depois a gente está encerrando. E Jesus abençoa cada um dos irmãos, né? E passou um pouquinho só para a gente finalizar esse assunto nessa noite.